O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do dia, terça-feira, dia 31, celebramos a 30ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 21, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo de Deus, eu quero fazer uma pequena reflexão, porque às vezes a gente vê várias parábolas que falam do reino de Deus, do reino de Deus, do reino de Deus, que nem aqui, essas 2 pequenas parábolas do grão de mostarda, que é lançada à terra, que se torna essa grande semente, e também dessas 3 medidas, porções de farinha que é colocado na vasilha por uma mulher, e tudo fica fermentado, tudo cresce, né? Essa reflexão eu quero fazer por quê? Porque às vezes a gente pensa que o cristianismo, que o ser católico é apenas ir à missa, é apenas rezar o terço, é apenas dar o terço dos homens, é apenas rezar novena, e isso já está resolvido. Está, de certa forma está resolvido, por quê? Porque a graça de Deus, ela se faz presente, claro, em todas essas realidades, em todas essas expressões de fé. Mas, se estas expressões de fé, a novena, a missa, a Eucaristia, a palavra, aliás, a palavra e a Eucaristia, é de suma importância para a vida da gente. Se essas realidades, essas expressões, os movimentos, as pastorais, se tudo isso não faz com que eu possa construir o reino de Deus no meu dia a dia, lá na família, lá no trabalho, lá no supermercado, lá na farmácia, nas realidades e com as pessoas que eu vou me encontrando, então se esvazia demais aquilo que nós realizamos como igreja, nas expressões na Igreja Católica. Eu vou na missa e continuo com a mesma cara ruim. Eu vou à missa, participo bonitinho, comungo, estou dizendo ao Senhor, eu estou em unidade contigo, em comunhão contigo, estou em comunhão com a palavra de Deus. Chega no trânsito, briga no trânsito. Chega em casa, briga com os filhos. E briga com a esposa briga com o esposo. E cara ruim. E não vive a felicidade. E não vive o contentamento. Então, ficou pela metade. A construção do reino de Deus ficou pela metade. Ficou só na instrução. Ficou só na graça de Deus. A graça de Deus aconteceu. Mas a minha resposta de amor, a minha resposta viva para construir este reino de Deus. Mas qual reino, Padre? Onde que está o reino de Deus? Jesus mesmo falou que o reino de Deus não vem ostensivamente, como veio o rei dos Césares, né, de Herodes, e os reinos que nós vimos, por os reinos políticos, né, os reinos poderosos, né, que tem por aí. O reino de Deus não vem ostensivamente, ou seja, ele não chega, alguém não chega com um cavalo, alguém não chega com uma espada, com mísseis, né, como está acontecendo por aí, eu vou devastar tudo, não. Jesus chegou montado num jumento, não tinha coroa, a única coroa que tinha colocado nele de espinho, uma túnica só, e foi construindo o reino de Deus pelas atitudes, pela cura, pelo encontro, ir atrás das pessoas. E nós precisamos a palavra não é repetir, mas repetir esses gestos de Jesus no nosso dia a dia. É aí que você vai conseguindo perceber que o reino de Deus está se construindo.
mais gente feliz, mais pessoas contentes, mais pessoas engajadas, mais pessoas que se dedicam à sua família, à educação na fé dos seus filhos, mais pessoas que, em vez de ficar reclamando e falando dos drogados que são um sem vergonha, eu começo a me orientar melhor quanto a isso, eu começo a perceber que há recuperação, que há jeito, eu paro de ficar metendo o pau no governo e começo a fazer um pouco da minha parte. Esses dias, por exemplo, alguém disse para mim que foram reclamar num departamento da prefeitura que viu um copinho de água colocado num canto, não sabia se era de chuva ou alguém colocou um copinho de água de canto, num cantinho lá de uma construção, que aquilo lá ia dar dengue. Aí a pessoa perguntou, mas você jogou aquela água fora? Ela falou assim, eu não, eu só vim fazer uma reclamação. Devia já ter agido. É isso que construiu o reino de Deus. Eu não preciso ir lá fazer uma reclamação porque alguém tem que fazer aquilo, porque alguém é pago para fazer aquilo. Talvez não, talvez aquela era a sua parte. Talvez se você tivesse jogado fora, aquela água não continuaria lá criando os mosquitos da dengue, por exemplo. Povo de Deus, a gente tem que agir. Ora, ação. Orar e agir, ação. Como diz os monges, ora e labore. Reza e trabalha. Faça da sua oração vida. Faça da sua vida oração. É um jogo, né? Jesus rezava a Deus, orava a Deus, seu Pai, justamente colocando as realidades do seu dia a dia. Quando ele precisou, por exemplo, de escolher os 12 apóstolos, ele foi no monte, rezou, falou com Deus, voltou e escolheu os 12. É assim, a vida nossa tem que ser assim, porque senão a gente fica só na parte da oração, da hora, né? Ora, reza, mas não age aquilo que a gente reza. Não age naquilo que a palavra pediu para a gente agir. Mais ou menos assim. Então, por isso que nós temos várias parábolas que falam do reino de Deus. E o reino de Deus é exatamente isso, agir aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós rezamos. Que tenham todos um bom dia, que Deus os abençoe, Deus os guarde, e que a Mãe de Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.